li os primeiros 10% de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, o que dá umas 30 páginas mais ou menos, e nesse vídeo eu conto para vocês como que é o comecinho desse livro. Esse papo é completamente sem spoilers, porque como eu só li o começo do livro, nem eu sei os spoilers. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje falamos sobre esse O Mestre e Margarida, do escritor russo Mikhail Bulgakov. O Mestre e Margarida foi escrito entre 1928 e 1940, mas a sua primeira edição soviética só foi publicada em 1973. 33 anos após o término da escrita, então, eu não fui pesquisar por que há esse lapso entre o término da escrita do romance e a publicação do romance, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver aí com censura do aparato soviético, né? E nesse período de 1940, 1970 alguma coisa, a literatura na União Soviética se organizava em torno do realismo socialista, e como a gente vai ver com o começo do livro, definitivamente esse livro não se enquadra de maneira alguma no realismo socialista. O que eu sabia desse livro antes de ler? Que ele se passa na Moscou dos anos 30 e que ele dialoga de alguma forma com a ideia de Fausto, do Goethe, em que em algum momento, não sei se em boa parte do livro, mas de alguma forma o diabo aparece na Moscou soviética com uma parte do seu séquito e eles vão passear, fazer alguma coisa aí em Moscou. O livro é editado pela 34, tradução do Irineu Franco Perpétuo, e tem cerca de 400 páginas, acho que são quase 400 páginas. Eu li o primeiro e o segundo capítulo, que dão quase 40 páginas, e o que acontece? É muito engraçado, vamos lá. O livro começa com esses dois sujeitos, um chamado Berlioz e o outro Bezdomny, e eles estão andando à beira de um lago chamado Patriarca. O Berlioz é o editor de uma revista literária e o Bezdomny é um poeta que inclusive se veste de uma maneira muito engraçada, porque eu imagino que seja o vestuário padrão da Moscou soviética. Ele usa calça de cowboy branca, camisa de cowboy, ele é tipo um texano perdido ali, não sei. This is private property, man. Não sei, é engraçado. E o Berlioz pediu para o Bezdomny escrever um poema para ele antirreligioso sobre Jesus. O que o Bezdomny fez? Ele foi lá e escreveu o que ele acreditava ser um poema antirreligioso sobre Jesus e enviou para o Berlioz. Um poema sobre Jesus, com várias características negativas de Jesus. O Berlioz pegou e achou horrível, impublicável. E ele está, nesse momento, dando feedback dele para o Bezdomny, para o poeta, de por que ele achou ruim, tão ruim o poema. E por que o Berlioz achou tão ruim o poema? Porque o Jesus do Bezdomny é vivo demais. O Berlioz está explicando para ele, independente de ser um Jesus bondoso ou um Jesus ruim, o Jesus não pode ser vivo. É um absurdo um Jesus que não seja claramente uma mentira. O seu poema tem que deixar bem claro que Jesus é uma ficção, Jesus é uma invenção, Jesus é uma fábula de mentes fracas. Jesus é simplesmente um personagem ficcional. E aí o Berlioz começa a dar uma palestra para o Bezdomny, nisso eles se sentam ali numa mesa, com umas cadeiras, tomar um suquinho de damasco. E o papo dos dois está contornando esse tema quando, de repente, chega esse sujeito esquisitaço que, na minha leitura, eu concluí que só pode ser o diabo. Ele é alto, ele tem uma boca torta, os dentes metade platinados e metade em dourado, um olho de cada cor, usa uma bengala com um poodle em metal na ponta, e ele chega se intrometendo com sotaque, ele tem um sotaque alemão,
numa clara alusão ao Goethe, e ele chega, desculpe, vocês estão falando sobre a existência de Jesus, é isso? Esse sujeito que eu vou doravante chamar de esquisito, já chega puxando uma cadeira, sentando na mesa, aí os dois olham assim para ele, E aí o esquisito fala, nossa, mas se eu ouvi bem, parece que eu posso deduzir pelo que vocês falaram, que vocês não acreditam. Ele começa a sussurrar assim, Deus? E o Berlioz principalmente toma como motivo de orgulho aquilo. Não, nós não acreditamos em Deus e não preciso fazer segredo nenhum disso. Aqui podemos falar à vontade, não acreditamos em Deus. E o esquisito, ora, muito interessante, eu estou à visita aqui nesse lugar e é realmente muito interessante eu saber desse fato. Esse esquisito entra com tudo na conversa, fazendo um papel, com o perdão do trocadilho, meio que de advogado do diabo. Não está muito claro se ele está argumentando a favor da existência de Jesus e de Deus ou contra, mas ele começa a falar, e a prova de não sei quem da existência? O Berlioz retruca, mas essa prova já foi refutada há tempos. E o Berlioz fala, e a prova de Kant também é muito confusa e não serve para nada. E o esquisito parece que tem um acesso um tanto quanto questionável à informação, porque ele fala, é verdade, uma vez eu tomei café com Kant mesmo e falei para ele, essa sua prova aí é tudo balela, é tudo confusão, vai todo mundo te achar um bobão no futuro devido a essa sua prova. E sabe, Kant viveu em 1700 e Guaraná de rolinha, não sei. Como que um cara vivendo em 1930 teria tomado café da manhã com Kant? A conversa vai ficando tão esquisita quanto o sujeito. Se Deus não existe, como que o homem, um ser tão fugaz, que morre a qualquer momento, organiza as coisas do mundo? E o Berlioz, mas o homem não é tão fugaz assim, ele é mortal, mas ainda tem a capacidade de controlar uma parcela do seu destino. E o esquisito fala, gente, o homem morre a qualquer momento, você mesmo vai morrer decapitado, quanto menos esperar. E quando vira pessoal nesse sentido, falar, prever a morte do sujeito, ainda mais de uma maneira tão horrorosa, o Berlioz fala, não, acabou, meu, sai daqui, você chegou na nossa mesa, tomou nosso suco de damasco, ainda vem falar que eu vou morrer decapitado, acabou a bagunça, acabou, vai, sai, vaza de perto. Aí o esquisito fala, não, me perdoem, eu posso estar pisando em alguns calos mesmo, eu vou me apresentar, eu sou um professor estrangeiro, vim aqui convidado para estudar uns manuscritos recém-encontrados. Aí o Berlioz, que tem uma queda assim por intelectuais e tudo mais, fala, não, tudo bem, vamos acalmar os ânimos. Você pesquisa o quê? Eu pesquiso magia negra na Idade Média. Se esse cara não for o diabo, eu não sei quem vai ser, sério. Aí o Berlioz, nossa, que interessante, fiquei curioso, você pode aparecer lá no nosso jornal, não sei o quê. Aí o esquisito, não, eu vou indo agora. Mas antes de sair ele, mas veja bem, Jesus existiu, hein? Tipo, dá uma provocada à toa. O Berlioz fica puto. Como assim, cara? Eu já provei que não existiu. Aí o esquisito, não preciso provar nada, olha só. E ele começa a contar do momento do encontro entre Jesus e o Pôncio Pilatos. E esse é o segundo capítulo que eu não vou contar para vocês. É um capítulo absurdamente bem escrito, o encontro entre Jesus e o Pôncio Pilatos. É óbvio que a referência primeira que a gente vai ao Evangelho segundo Jesus Cristo, assim, do Saramago, né? Lembra um pouco, assim, a ideia de você tentar ficcionar esses momentos históricos. Ficcionar que se fala? Acho que não, né? Acho que eu tô falando bobeira, mas vou manter porque não lembro qual que é a palavra agora. Esses momentos históricos aí da Bíblia e tudo mais. Mas, poxa, é um capítulo muito bom. É um livro que você fica instigado pelo começo dele a ler mais. Eu vou, depois que acabar aqui, já devorar os próximos capítulos, assim, porque é um livro que eu adorei esse começo. O começo é muito engraçado de ler.
O autor, o Mikhail Bulgakov, ele tem um timing um timing de humor perfeito, porque você escrever humor às vezes é muito difícil, porque não é só você contar uma coisa engraçada, mas você conseguir colocar esses momentos do humor no local certo, de acordo com o ritmo de leitura que o leitor vai ter lendo. Eu acho que tem poucos escritores que têm assim, um timing de humor muito bom, sabe? E eu senti com o Bulgakov que ele tem um timing de humor muito bom e um timing que aguentou uma tradução, entendeu? Ele é um livro escrito em russo, foi traduzido e esse humor permaneceu. Eu achei muito engraçado o livro. Eu tô bem curioso para saber se vai haver, como que vai ser a relação entre o diabo e o establishment soviético, como que vai se dar esse tipo de relação. Eu tô curioso também para saber o papel que esses dois sujeitos, que são dois sujeitos engraçados, o Berlioz e o Bezdomini, vão ter na trama, se eles vão ser desenvolvidos ou se eles vão ser só algum tipo de trampolim inicial, se vai ter mais também trechos desses antigos, como o segundo capítulo, que é todo Jesus, Pôncio Pilatos e uns centuriões romanos, assim, conversando entre si. Então, poxa, é um livro que te pega pelo início. O início é ridiculamente bem escrito. E aí, já leram ou ficaram curiosos sobre o Mestre e Margarida? Eu fiquei instigado. Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!